Olá, sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje a crônica reflexiva. Então, gente, vamos lá. O que é a crônica? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, em parágrafos, geralmente produzido para os meios de comunicação, como revistas, jornais, etc. Além de ser um texto curto, possui também uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, né? Por isso daí vem a palavra cronológico, e do grego cronos, que significa tempo também. Vamos ver aqui algumas dicas para escrever textos reflexivos, né, em primeira pessoa, já que a gente está falando da crônica reflexiva. O texto reflexivo, também chamado de crônica reflexiva, é uma redação subjetiva também, ou um relato em primeira pessoa, é um estilo de escrita que recapitula ou lembra e avalia uma experiência pessoal. Esse tipo de texto não apenas valida toda a experiência, seja um estágio profissional ou um curso desafiador, mas também vai avaliar as lições e ideias aprendidas através dela. Um texto reflexivo tem geralmente 500 palavras, né? A depender da natureza do trabalho. E como todo trabalho escrito, deve ser altamente pessoal, mas bem editado, e as ideias do autor precisam ser bem elaboradas. Vamos ver alguns passos aqui para a produção da crônica reflexiva, tá bom? Então, primeiro faça um resumo da sua experiência pessoal, use um rascunho para escrever os principais acontecimentos e destaque o que você viveu. Um estudante de um curso muito difícil e desafiador, por exemplo, poderia refletir sobre a primeira vez que foi capaz de contribuir para uma discussão em sala de aula. Esse pode ser considerado um dos destaques da sua vivência. Uma maneira comum de organizar esses pontos principais é escrevê-los em ordem cronológica, ou seja, faz uma linha do tempo, né? E daí vem essa questão da ordem cronológica, né? Quando os fatos ocorreram, em que data, na organização dos acontecimentos, cronologicamente falando. Em segundo lugar, construa uma introdução. Ela deve incluir uma curta explicação da experiência sobre a qual você vai falar ao longo do texto. Uma maneira fantástica de começar um texto reflexivo, gente, é com uma curta anedota ou uma descrição de como você se sentiu em um momento importante. Por exemplo, entrei na sala de aula lotada, minhas palmas suando e as pontas dos meus dedos formigando, pronto para o meu primeiro dia de aula de um curso intensivo sobre escrita criativa. Eu nunca havia feito um curso como este antes. Então, após uma breve descrição, adicione os detalhes sobre a experiência, como duração, local em que aconteceu e assim por diante. Em terceiro lugar, escreva o texto usando um parágrafo para desenvolver cada experiência ou acontecimento importante. Organize o corpo do texto em ordem cronológica, usando os destaques que você uniu no primeiro passo. Cada parágrafo, gente, deve falar sobre os marcos da sua história, tais como o encontro com um professor influente ou a superação de um obstáculo. Um parágrafo também pode ser usado para um desafio excepcional, difícil durante o processo. Comece cada um deles com uma frase introdutória que torne claro ao leitor qual o novo tema a ser discutido. Por exemplo, comecei a progredir em meu estilo de escrever por volta da semana passada do curso. Quando conheci o Brian Smith, esta frase apresenta ao leitor as circunstâncias, época e pessoas envolvidas na sua história. O corpo do texto deve ser apenas 3 parágrafos para trabalhos mais curtos. Vamos lá, continuando? Em quarto lugar, escreva uma conclusão que reflita a importância do evento ou experiência. Esse parágrafo final deve focar
na informação e nas lições aprendidas, porque daí vem a reflexão, né? Ao invés de fazer uma recapitulação do que você vivenciou. Por exemplo, eu nunca poderia imaginar a influência que o curso intensivo de escrita criativa, do qual participei nas férias, poderia ter sobre o meu processo de escrita no futuro. Hoje, eu escrevo prosa com muito mais clareza por causa do meu trabalho com Brian Smith. Também fiz reflexões emocionais com outros colegas escritores que me deram apoio para continuar escrevendo o meu livro. É só um exemplo aqui. Em quinto e último lugar, então, escreva frases claras. Nunca use abreviações em seus textos. Evite usar gírias e linguagem vulgar em uma crônica reflexiva. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima. Um abraço.